Irmãos, quem pisou na mata fechada não pisa em outro lugar. Porque a mata tem um mistério terrível de Deus. Mata fechada é um monte, mas é fechada. A mata é fechada e tem um mistério terrível de Deus. Eu amo mata fechada. Eu subo desde os meus 10 anos de idade. Então, quer me chamar profeta da mata? Chama. Meu compromisso é com Deus. Só entende as coisas do Espírito quem está no Espírito. Então, o mistério da mata fechada é que a unção é sobrenatural. Vocês viram que ultimamente tem proliferado aí essa moda de pastores das matas fechadas. E também essa teologia que está sendo amplamente divulgada e até mesmo debatida em alguns canais aqui da plataforma. Mas será que tudo isso tem base bíblica? Será que Deus está nisso? Será? Bom, e é exatamente isso que nós vamos tratar nesse conteúdo. Bora lá? Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou o seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espem bem para essa peripécia. Para quem não sabe, eu tenho uma certa experiência em subida ao monte. E particularmente no quesito liberdade, eu acho que é ótimo, é fantástico. Você pode gritar, louvar, adorar, você pode chorar de um jeito que assim ninguém vai te julgar, ninguém vai te criticar, nem nada do tipo. E dentro desse quesito, desse aspecto, eu acho uma maravilha. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa pôr aqui em questão nesse conteúdo. A primeira delas é, será que existe alguma base bíblica para que as pessoas vão adorar no monte? Bom, vamos lá para começar esse vídeo de forma esplêndida. Sim, por incrível que pareça, existe base bíblica para ser utilizada nesse quesito de adoração no monte. Nesse vídeo aqui eu não vou explorar muitos versículos, nem cadeia temática para que não fique muito extenso, mas vou fazer algumas citações e mostrar alguns versículos para uma melhor compreensão. Olha só o que diz, por exemplo, uma passagem muito utilizada por muitas pessoas que acabam subindo ao monte, em Gênesis capítulo de número 22, versículo 2. E disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que te direi. Ou seja, Deus dando uma ordem a Abraão para ir adorar em um monte. Então a gente já começa aqui vendo que sim, existe uma base bíblica para isso. Inclusive, existem religiões que até os dias atuais fazem questão de adorar a Deus no monte. A Bíblia orienta isso. Agora, a gente tem que entender também a contextualização dos fatos. Nem todo profeta que sobe no monte é um profeta de Deus. Nem todo homem ou mulher que sobe no monte realmente são homens e mulheres de Deus. Exemplo disso nós vemos a passagem de Números capítulo de número 22. O rei dos Moabitas, Balaque, decidiu contratar um profeta para amaldiçoar o povo de Deus, povo de Israel, que ia de encontro a eles, saindo do Egito, para ali ter uma guerra, uma peleja contra eles. O camarada, tremendo na base, contratou um profeta. E o engraçado é que Deus respondeu para esse profeta. A partir do versículo de número 9, Deus começa a questionar Balaão e pergunta: quem são esses que estão contigo? Embora que Deus sabe quem são eles, mas é para saber qual que é a integridade do profeta. E o profeta fala que é um povo que veio aí pedir para amaldiçoar Israel porque eles estavam em guerra. E Deus falou: de forma alguma eu vou amaldiçoar aquilo que já abençoei. E não é para você seguir eles não. Manda eles embora e não tenha parte nenhuma com eles. Porém, entretanto, todavia, o profeta que subia nos montes fez o quê? Não, de forma alguma, não posso atender isso, me deram muitos presentes. Chegou em Balaque e falou assim: ó, Deus mandou não amaldiçoar Israel, mas vamos fazer sacrifício em outros montes, procurar outros lugares e invocar a Deus em outras comunidades, em outras matas fechadas, para ver se Deus acaba amaldiçoando o povo de Israel. E o engraçado, sabe o que é? Que de uma forma muito perspicaz, como nós vemos nos dias atuais, acabou tendo uma campanha aí de várias subidas aos montes. Só que Deus não atendeu. Aí todo mundo conhece já a história lá da jumenta
que acabou indo com ele a um caminho, emprestando o pé do profeta e, por sua vez, respondendo o profeta. No tio Google tem uma definição perfeita aqui sobre o profeta Balaão, contratado por Balaque. Era um adivinho, alguém que alega predizer o futuro, que acreditava no Deus de Israel, ou pelo menos conhecia a respeito dele, a ponto de ser influenciado pelo espírito. O rei de Moabe tentou então contratar Balaão para que amaldiçoasse Israel, de modo que os moabitas conseguissem derrotá-los em batalha. Olha só que coisa, né? Até o Google concorda com isso. Ei, prostituta! Vem aqui! Ah, mas antes que eu me esqueça, eu tenho que fazer uma outra citação aqui de suma importância. Muitas pessoas questionam se subir no monte tem alguma diferença com o fato das matas fechadas. Então, a Bíblia existe pelo menos 40 citações de montes, inclusive algumas delas que falam para buscar madeira para o templo, a casa de Deus. E fica subentendido nisso daí que sim, os montes e matas fechadas são a mesma coisa. É porque tem monte que tem mata e tem monte que não tem mata. A Bíblia deixa isso muito claro. Entretanto, e essa questão aí das matas fechadas? Bom, a gente precisa explicar aqui um pouquinho sobre isso. Como eu disse, teve já um debate na internet que ficou muito famoso, onde nós vimos o Joma sendo interrogado aí ou questionado pelo youtuber Wellington Matos, onde foi citado exatamente essa questão. Mas espera aí, a questão, o nome Matas Fechadas, não é de entidades da religião de matriz africana? E para a surpresa de muitos, sim, ela é sim. Olha só que coisa. Para quem não sabe, Oxóssi Guerreiro, uma entidade da religião de matriz africana, que na Igreja Católica também é conhecido como São Sebastião, é conhecido como o Rei das Matas Fechadas. Além dele, existe uma outra entidade que é o Exu das Matas, ou seja, duas entidades da religião de matriz africana que sim, são das matas fechadas. E essa expressão matas fechadas é utilizada justamente pela religião Umbanda e Candomblé, pelas duas religiões, mais especificamente o Candomblé é o que utiliza mais. Uma outra coisa também que eu preciso citar, e eu quase ia me esquecendo, misericórdia, tem coisa que eu fico esquecido. Vocês viram que o Joma falou sobre um mistério no monte, algo que acontece no monte? Bom, agora eu preciso dar a minha opinião sobre isso daí. Existe ou não existe um mistério no monte? Sim, é lógico. Existe um mistério no monte. E a minha recomendação que eu passo aqui para quem gosta de subir no monte, não conte o que acontece no monte. Quando eu digo não contar o que acontece no monte, é as coisas de Deus. E realmente existe sim. E existe base bíblica para isso. Eu vou dar só um exemplo aqui, uma citação muito breve. Quando Moisés subiu ao monte, ele teve um encontro com Deus, o que aconteceu? Lá, segundo a Bíblia, ele presenciou a sarça que ardia, o fogo que pegava na sarça, mas não a consumia, ouviu a voz de Deus e, além de tudo isso, lá foram lavradas pedras dos 10 mandamentos. A gente consegue compreender que sim, existe um mistério no monte. O Eu do Futuro veio mais uma vez se intrometer no conteúdo para relembrar uma passagem bíblica para aqueles irmãos que vêm falar que isso é coisa do Velho Testamento. Ué, Jesus subiu no monte, se transfigurou na frente dos seus discípulos e ainda recebeu a visita de 2 homens. É coisa que não tem explicação isso, né? Mas não é só esse mistério de Deus que acontece no monte, não. É sério. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Eu vou citar uma coisa aqui que eu nunca vi teólogo nenhum explicando, nunca vi nem pessoas que sobem no monte explicando, e é uma curiosidade minha, André Carpano. Olha só que coisa. Eu tenho plena convicção que você conhece também aquela passagem bíblica que fala sobre a tentação de Jesus. Engraçado que em um dado momento, Jesus é levado a um monte onde lhe é oferecido todos os reinos, a riqueza do mundo. Onde fica esse monte? Como assim Jesus foi arrebatado pelo tinhoso para um monte
e lá ele teve essa visão. Onde fica esse monte? Qual é esse lugar? E como assim? Existe mistério no monte? E monte é coisa séria. Tem muita gente que zomba, mas existe uma seriedade nisso daí sim. Assim como Deus pode operar no monte, o diabo também pode operar no monte. Muito cuidado. Mas agora, por fim, o que será que Jesus disse sobre o monte? O que a Bíblia nos diz nas palavras de Cristo concernente o monte? É interessante esse assunto, porque parece que vai confundir mais ainda o quesito monte. Mas eu vou explicar. Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo 20, explicando ali o encontro que Jesus tem com a mulher samaritana, o que ele fala para ela? Ou melhor, o que ela diz e ele responde? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar? E disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Ai, peraí, então não é para subir no monte? Não pode ir no monte de modo algum? Eu não posso adorar no monte? Peraí, muita hora nessa calma. Eu li João, capítulo de número 4. Vamos para João, capítulo de número 6. Olha só que coisa. Lembra daquele hino lá que fala dos 5 pães e os 2 peixinhos? Então, João, capítulo 6, versículo de número 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Exatamente, o local onde Jesus fez a multiplicação dos pães, onde ele obrou ali um milagre e uma grande ministração ao povo de Deus que estava seguindo ele. Ué, mas Jesus disse que não era mais para adorar no monte? Sim, não era para adorar no monte. Agora, ele estava ministrando no monte. Algumas pessoas interpretam que era um ambiente que justamente ali tinha uma equalização melhor, que ele falando de cima, todo mundo ouvia sua ministração e ao mesmo tempo ele aproveitou a ocasião para fazer um milagre, o que leva a crer que, sim, Jesus opera no monte. Entretanto, não podemos seguir isso como regra de fé e substituir a adoração que nós devemos ter a Jesus com o nosso culto racional. O templo, o monte ou qualquer outro lugar não pode, de modo algum, substituir a adoração genuína, o seu e o meu culto racional a Deus. Bom, se você não sabe o que é o culto racional, comenta aí que eu posso fazer um outro vídeo voltando nesse assunto, explicando o que é um culto racional, que aí requer também um vídeo específico para isso. Bom, e assim como eu disse sobre as palavras de Cristo, tem mais uma para completar aqui sobre o quesito monte. Sim, porque eu falei que Deus opera no monte, nós vimos que Balaão, o falso profeta, ouviu a voz de Deus no monte. Mas espera aí, tem mais uma aqui para encerrar com chave de ouro. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Jesus não aprova Balaão não, viu? Não quer dizer que ouviu a voz de Deus no monte, que é de Deus não, viu? Tem muito falso profeta no monte. Bom, eu vou me ater por aqui, porque se a gente for entrar no assunto falso profeta, o vídeo vai para 1 hora, porque tem bastante coisa para comentar. Mas e aí? O que vocês acharam desse conteúdo? Qual a opinião de vocês? Querem ver uma parte 2? Comenta aí. Obrigado, família, mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui!